Sorrir quando se deveria rugir. Pedir desculpas quando se deveria impor limite. Explicar decisões para quem não merece explicação. Esse é o resultado da domesticação masculina moderna. Maquiavel observou essa transformação acontecer em tempo real. Indivíduos fortes sendo reduzidos a criaturas obedientes que imploram por aprovação. Ele documentou exatamente como isso acontece e, mais importante, como reverter esse processo, porque existe uma natureza predatória adormecida na psique masculina e é hora de despertá-la. Porque alguns indivíduos entram numa sala e instantaneamente comandam a atenção, enquanto outros passam despercebidos mesmo falando alto? A diferença não está no que eles dizem, está numa energia invisível que separa predadores naturais de presas sociais domesticadas. Em 1503, o pensador testemunhou essa dinâmica de forma cristalina em uma reunião com Cesare Borgia. Dois nobres de igual posição social adentraram o recinto simultaneamente. Apenas um provocou reação imediata no temido duque. O primeiro executava uma representação de sedução social, gestos elaborados, sorrisos calculados, reverências desnecessárias. Cada palavra soava como negociação pela própria relevância. O segundo habitava o espaço como território natural, comunicava exclusivamente o essencial, sustentava silêncio sem ansiedade. Sua presença não dependia de aprovação externa, era manifestação de autoridade interna. Naquele instante, o filósofo decodificou uma verdade fundamental sobre hierarquias masculinas. Existe uma dualidade psicológica que determina quem lidera e quem obedece. De um lado, pessoas condicionadas pela sociedade a negociar dignidade em troca de aceitação. Do outro, indivíduos que preservaram instintos primordiais de imposição territorial. Esta realidade permanece oculta porque ninguém ensina a diferença entre autoridade performática e dominância natural. Diariamente, através de escolhas aparentemente insignificantes, cada pessoa define qual versão de si mesma projeta para o mundo. Cada justificativa desnecessária fortalece padrões submissos. Cada sorriso nervoso após desrespeito comunica disponibilidade para a humilhação. Cada busca por consenso em momentos que exigem firmeza dilui essência predatória. Mas reconhecer qual dessas naturezas dominou sua personalidade durante décadas pode provocar um despertar que reconfigura completamente sua presença social. Quando alguém te interrompe no meio de uma frase, qual é sua reação instintiva? Se você automaticamente se desculpa e cede a palavra, acabou de demonstrar programação social profunda. Seu reflexo revelou anos de condicionamento que transformaram a assertividade natural em deferência compulsiva. A domesticação masculina moderna opera através de sutilezas que passam despercebidas. Você aprendeu a interpretar conflito como falha pessoal. Desenvolveu alergia à discordância. Confunde manter a paz com preservar relacionamentos. Analise seus próprios automatismos comportamentais. Suas afirmações terminam em interrogação. Eu acredito que isso funciona melhor, não é? Você dilui convicções com ressalvas. Posso estar enganado, mas talvez seja só impressão minha. Esses são sintomas de domesticação sistêmica. Marcas de uma pessoa que internalizou a crença de que suas perspectivas precisam de autorização externa para existir. Instituições moldaram essa mentalidade servil metodicamente. Educação formal te ensinou que levantar a mão precede o direito de expressão. Ambiente corporativo estabeleceu que hierarquia determina a relevância de ideias. Dinâmicas familiares reforçaram que a harmonia superficial supera a autenticidade. O resultado é devastador. Indivíduos que negociam dignidade pessoal em troca de aceitação temporária. Mas aqui reside a ironia mais perversa. Até aqueles que se beneficiam da sua complacência desenvolvem desprezo inconsciente pela submissão. Ninguém respeita genuinamente quem se faz disponível para desrespeito. A sociedade criou uma casta de pessoas psicologicamente castradas que confundem servilismo com civilidade. O que você descobrirá sobre os mecanismos da sua própria domesticação vai abalar estruturas mentais que considerava inabaláveis. Cenário: sua família se reúne para decidir as férias de fim de ano. Você pesquisou destinos, comparou preços, preparou argumentos lógicos. Durante a discussão, sua sugestão é ignorada.
20 minutos depois, seu cunhado propõe exatamente o mesmo local, e todos concordam entusiasticamente. Como você processa essa dinâmica? Se sua primeira interpretação foi coincidência infeliz ou mal-entendido de comunicação, você está demonstrando uma capacidade perturbadora, a habilidade de racionalizar desrespeito para preservar ilusões de harmonia. Sujeitos condicionados desenvolvem competência em criar narrativas alternativas para comportamentos claramente inaceitáveis. Ele provavelmente não me ouviu direito. Talvez minha explicação tenha sido confusa. É melhor deixar passar do que causar constrangimento. Essa ginástica mental protege o ego, mas destrói a autoridade pessoal. Contraste com uma abordagem diferente. Imagine o mesmo cenário, mas agora você simplesmente declara: interessante como chegaram à mesma conclusão que apresentei há 20 minutos. Tom neutro. Olhar direto. Silêncio subsequente. O desconforto que se instala não é acidental, é pedagógico. Nesta dinâmica reside uma verdade fundamental sobre relações sociais. Reconhecimento não emerge de benevolência. Cristaliza através de consequências previsíveis. Cada vez que você absorve desconsideração sem reação, está enviando uma mensagem inconsciente. Este comportamento é aceitável quando direcionado a mim. Cada justificativa que você cria para a rudeza alheia fortalece a percepção de que você tolera desrespeito. O indivíduo que evita confronto para manter relacionamentos, na verdade, está ensinando outros a tratá-lo como irrelevante. A pessoa que estabelece perímetros de dignidade sem negociação torna-se uma força a ser considerada. Tal distinção não está em agressividade teatral. Está na disposição inabalável de defender território psicológico sem pedir desculpas por essa defesa. Mas exterminar padrões de complacência exige enfrentar uma morte simbólica que a maioria considera aterrorizante. Sêneca possuía mais riqueza que qualquer senador romano. Controlava as finanças do império. Era conselheiro pessoal de Nero. Ainda assim, quando o imperador decidiu eliminá-lo, Sêneca não resistiu. Abriu as veias e morreu obedientemente. Por quê? Porque passou a vida pregando virtude estoica enquanto acumulava influência através de complacência política. Essa contradição revela algo perturbador sobre pessoas que confundem diplomacia com dignidade. Sêneca podia filosofar sobre coragem, mas quando confrontado com a autoridade real, revelou sua essência verdadeira. Um intelectual domesticado disfarçado de sábio. O autor de O Príncipe estudou casos como esse e identificou um padrão devastador. Indivíduos que constroem carreiras inteiras baseadas em virtude frequentemente colapsam no primeiro teste real de caráter. Sêneca nunca desenvolveu força política porque acreditava que influência intelectual substituía dominação efetiva. Quando Nero cresceu e não precisou mais de tutoria, simplesmente descartou o filósofo como peça desnecessária. Compare com Cícero, outro intelectual romano, mas que escolheu um caminho diferente. Quando Marco Antônio ameaçou a República, Cícero não se escondeu atrás de neutralidade filosófica. Atacou diretamente através das Filípicas, discursos que denunciavam a tirania emergente. Resultado? Cícero foi executado, mas morreu defendendo princípios, não obedecendo ordens. A lição é cristalina. Pessoas que evitam confronto direto com tirania não são sábias, são covardes intelectualizadas. Sêneca tinha recursos para resistir, tinha conexões para organizar oposição, tinha influência para mobilizar aliados. Em vez disso, escolheu suicídio digno, porque era mais fácil que luta real. Essa mentalidade infecta indivíduos modernos de forma similar. Eles racionalizam capitulação como sabedoria. Chamam evitação de conflito de maturidade. Confundem preservação de situação atual com preservação de valores. O pensador florentino via isso como sintoma de domesticação profunda. Quando uma pessoa prefere morte à desobediência, ela revelou que foi completamente quebrada psicologicamente. A verdadeira coragem não está em morrer pelos seus princípios, está em estar disposto a lutar por eles enquanto você vive. Agora chegamos à parte que mais incomoda: como eliminar décadas de condicionamento que transformaram o confronto necessário em fobia paralisante. Elimine a necessidade compulsiva de autorização externa para suas escolhas. A morte da mentalidade servil
Não acontece através de um momento épico de revelação. Materializa-se em pequenas decisões do dia a dia, onde você conscientemente desafia décadas de programação social. Primeira execução cirúrgica. Extirpe pedidos de desculpa por possuir perspectivas próprias. Transforme. Desculpa discordar, mas acredito que, vejo isso de forma diferente. Elimine ressalvas desnecessárias que diluem suas convicções antes mesmo de expressá-las. Segunda intervenção. Corte explicações não solicitadas sobre decisões pessoais. Quando você declina um convite social, não poderei comparecer, constitui resposta completa. Sua agenda particular não necessita auditoria pública para validar suas escolhas. Terceira cirurgia. Desenvolva imunidade à provocação emocional. Quando alguém critica sua posição, resista ao impulso defensivo automático. Processe primeiro. Essa crítica contém substância educativa? Se sim, extraia o aprendizado. Se não, descarte sem drama interno. Durante seu exílio forçado, o autor aplicou exatamente essa abordagem. Abandonou décadas de diplomacia conciliatória e começou a documentar verdades que sabia serem impopulares. O Príncipe não foi escrito para conquistar simpatias. Foi criado para registrar realidades brutais sobre natureza humana e autoridade. Quarta amputação. Estabeleça perímetros comportamentais inegociáveis. Se alguém viola seus padrões de tratamento aceitável, você comunica isso uma única vez, com clareza cristalina. Repetições do comportamento indesejado geram consequências imediatas, não discussões adicionais. Essa metamorfose provocará resistência sistêmica. Pessoas habituadas à sua maleabilidade tentarão restaurar a dinâmica anterior através de culpa, você mudou. Manipulação, você costumava ser mais compreensivo. E pressão social, todo mundo está achando você estranho. Perfeito. Isso confirma que a transformação está funcionando. Quinta extração. Pare de usar expressões faciais para apaziguar tensões alheias. Seu rosto deve refletir seu estado interno genuíno, não servir como ferramenta de diplomacia emocional. Sexta, reformulação. Modifique o ritmo da sua comunicação verbal. Pessoas inseguras aceleram a fala por medo de interrupção. Indivíduos centrados falam na velocidade que escolhem porque confiam que serão ouvidos. Assassinar condicionamentos submissos é apenas metade da jornada. Despertar instintos predatórios naturais é onde a verdadeira revolução pessoal se manifesta. O lobo não late, não precisa provar nada, mas todos sabem que ele está ali. Cesare Borgia nunca gritou numa reunião, nunca bateu punho na mesa, nunca fez ameaças explícitas. Ainda assim, diplomatas experientes suavam em sua presença. O filósofo observou isso de perto e ficou fascinado. Como alguém projeta autoridade sem demonstrá-la? A resposta está numa diferença fundamental que a maioria não compreende. A agressividade é cachorro raivoso. A assertividade é lobo calculado. O cachorro raivoso late, rosna, mostra os dentes. Faz barulho porque precisa convencer outros de que é perigoso. O lobo simplesmente é perigoso. Não precisa de representação porque sua essência fala por si. Borgia falava baixo, mantinha contato visual constante. Quando contrariado, não reagia emocionalmente. Apenas fazia uma pausa, observava a pessoa que o havia contrariado e continuava. Essa pausa comunicava mais do que qualquer grito. O pensador registrou. Ele possui uma presença que intimida sem palavras. Isso é o que o lobo compreende e o cachorro não. Influência real não está no que você demonstra, está no que você retém. Quando você grita, está mostrando que perdeu o controle. Quando você ameaça, está revelando insegurança. Quando você precisa provar que é respeitável, está admitindo que não é. O lobo opera numa frequência diferente. Ele comunica força através da ausência de necessidade de prová-la. Borgia nunca disse, você sabe com quem está falando? Porque todos sabiam. Nunca precisou elevar a voz porque desenvolveu uma presença que comandava a atenção naturalmente. Nunca fez ameaças porque sua reputação já estabelecia as consequências. Essa é a distinção entre intimidação forçada e autoridade natural. O indivíduo que precisa dizer que é alfa não é alfa. A pessoa que precisa provar que é perigosa não é perigosa. Quem precisa exigir reconhecimento não é respeitado.
A transformação do cachorro para lobo não acontece através de mudança de comportamento externo. Acontece através de mudança de energia interna. Quando você para de precisar da aprovação